lá. Newton foi um físico, blá blá blá. Uma esfera A foi abandonada de uma certa altura e caiu verticalmente até atingir o solo. Beleza, me parece ser uma queda livre. O gráfico da figura 1 mostra a componente escalar da velocidade v da esfera em função do tempo t. Considere que a esfera pode ser representada pelo seu centro de massa. Muito bem. Isso é um problema, mas não foi um experimento que vocês fizeram em sala, né? Não, não. Pronto. Quer dizer, nós fizemos uma atividade mas pronto, mas isso normalmente sai no último grupo, que é o grupo da atividade laboratorial. Pronto, fizemos a queda da bola. Pronto, Percebi. acaba por ser queda livre. Claro. Vamos lá, vamos para a primeira questão. O referencial utilizado para descrever o movimento da esfera foi coincidente com o eixo. Vamos ver. Zero, né? Falando sobre a queda da esfera, muito bem. Foi coincidente com o eixo. Daí tem algumas opções aqui. Bem, a gente tem que lidar com o fato de que a gente está vendo essa velocidade, né, diminuir. Concorda comigo? Não, a velocidade está a aumentar, mas está a aumentar no sentido negativo. Justamente, então ela está diminuindo. Essa é a Sim. questão. Isso é bem importante. É esse o fato aqui que faz a tua escolha tá errada. Né? Porque tu tens o zero aqui, né? Vamos dizer assim, o zero está ali. Uhum. Vamos colocar horizontal por enquanto, né? Sim. -1, -2, então tu vê, né, que isso é uma diminuição, porque está indo para a esquerda, o sentido positivo é para a direita, Sim. certo? Uhum. Então, significa que, na realidade, o que foi considerado como sentido aqui do eixo, né, é a direita. Né? Então, Sim. nesse que eu desenhei, ok? Uhum. Agora, no que o problema está proposto aqui, o positivo é para cima. Como é que eu sei? Porque eu estou vendo o negativo ser para baixo. A ideia Sim. é essa. Eu estou vendo a minha esfera ganhando velocidade. Né? Eu claramente noto isso quando uma esfera está caindo. Ela Uhum. está a ganhar velocidade, mas aqui eu estou vendo essa velocidade estar cada vez menor. Significa que ela está indo para o sentido contrário do que foi considerado positivo. Ok? Ok. Sim. Muito bem. Certo. Muito bem. Então, ela está ao contrário, né? Como ela está indo para baixo e está aumentando, né? Então o sentido positivo é para cima. Então nós podemos ter ou a resposta A ou a B como verdade. Né? Agora, como a gente está a tratar aqui do vertical, normalmente o vertical se dá no Y, né? Ele não Uhum. falou nada sobre a letra que ele está a considerar aqui o eixo Y, mas vamos dizer assim, o eixo vertical, Sim, sim, a gente sim, até usa como sinônimo, né? Mas então é o Y, né? Porque normalmente o OX é o eixo horizontal, sim, concorda sim, comigo? sim. Pronto. Então tu entendeu por que a resposta é de baixo para cima, né? Sim. Sim, porque se a gente está vendo a velocidade diminuindo, é porque o sentido considerado positivo é de baixo para cima. Muito bem. Ok. Isso tu errou. Perfeito. Perfeito. Então tá bom, tá compreendido. A esfera apresentou um movimento retilíneo acelerado, uniformemente retardado, retardado. E aí? Uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado? Bem, existem dois tipos de movimento, basicamente. Ok? Que é o MU, ou seja, movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, né? MRU. Então, porque eu acho que o professor está a lidar aqui com MRU. Movimento retilíneo. Bem, muito bem. E tem o MRV, que são esses dois. O ensino secundário são esses dois e pronto. Porque não tem outra opção. Até mesmo eu, que sou pós-doutor em física, dá para contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu vi qualquer coisa que não fosse MRV. Se estivesse acima do MRV para um movimento retilíneo. Né? Movimento retilíneo acelerado não existe na prática. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Ele ser variado não significa que ele é acelerado. Sim. Okay?
Não é movimento uniformemente acelerado, é movimento uniformemente variado, porque o que está variando é a velocidade. E ela varia uniformemente. Ok? Esse é o ponto. Por exemplo, tu sabes qual que é a aceleração da gravidade? É 9,81. Mas qual é a unidade dessa aceleração? É metros por segundo ao quadrado. Perfeito. O que significa esse metros por segundo ao quadrado? Na prática, significa o seguinte, que um objeto em queda livre, a cada segundo que passa, aumenta a sua velocidade em 9,8. Ou seja, digamos que tu solte agora o teu celular do alto de um prédio e desconsidere a resistência do ar. Sim. Passado-se um segundo, de zero a velocidade dele vai para 9,8. Passado mais um segundo, vai para perto de 20. Passado mais um segundo, vai para perto de 30 metros por segundo. E assim vai, ok? Mas a aceleração é constante, ok? Pronto. Então significa que o movimento é acelerado, porque tem aceleração. Mas não é uniformemente acelerado, porque isso significaria que a aceleração está aumentando uniformemente, né? Uniformemente acelerado, olha o nome, né? Estou uniformemente aumentando, modificando a minha aceleração, e retardado a mesma coisa, que seria um movimento retardado, né? Que está diminuindo aos poucos ali a intensidade dele. E, bem, eu entendo esse movimento aqui como um movimento acelerado, tá? Então a resposta seria A também, ok? Tu tens as respostas disso? Não, a professora não. Quer dizer, a professora deu, mas eu não sei onde é que está a folha. Pronto, sem problemas. É só para caso haja uma divergência do que eu falei para ela, né? Por questão de até palavras que a gente usa no Brasil e aqui em Portugal. Mas é isso, tá? É acelerado porque tem aceleração. Basicamente é isso. E não existe assim. Bem, primeiro tu tens que entender o que é um movimento retardado, né? Um movimento retardado é o seguinte: o objeto ele está diminuindo em módulo a sua velocidade. Isso é ser retardado, ok? E a gente percebe que está acontecendo justamente o contrário. Tu mesmo notou, né? Tu notasse que está aumentando em módulo a velocidade. Então é por isso que é acelerado, apesar de estar aumentando números negativos. Mas eu prefiro ser atropelado por um carro que tem uma velocidade positiva baixa do que por esse aqui, que já está a 5 metros por segundo. Isso aqui é velocidade pra caramba já. Apesar de negativo, né? Eu vou ser atropelado de ré, mas vai doer. Concorda comigo? Sim. Perfeito. 5 metros por segundo é cerca de. Multiplica por 3,6, dá bastante coisa aí. Já dá quase uns 20 metros por segundo. 20 km por hora. Ou mais até. Vamos lá. Vamos para a próxima. Tudo bem? Tranquilo essa questão? Entendeu? Sim. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar ele aqui. Ainda tem mais uma pergunta. Vamos ver. Componente escalar da velocidade durante a queda. Pronto, ele quer a equação aqui, né? Sim. Muito bem. Para isso, nós podemos observar o gráfico. O gráfico pode trazer muitas informações disso para nós, né? Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico novamente. Está o gráfico. Muito bem. Muito bem. Então, a gente percebe que, pelo menos até o segundo 0,1, né? Ele estava com velocidade 0. Concorda comigo? Sim. Me parece que ele estava parado, talvez. A questão é que a velocidade dele não mudava. E depois começou a cair, né? Linearmente, né? Sim. Então, de fato, nós temos um ângulo aqui que, na prática, está associado ao coeficiente angular, né? Desse ângulo aqui, a gente tem que a tangente dele pode ser dado pela própria aceleração aqui do problema. Né? Mas isso é um papo mais matemático do que qualquer outra coisa. Então, como nós estamos preocupados com a velocidade aqui, né, nós queremos escrever essa equação. Lá no Brasil a gente chama essa equação de vovô ateu. Vovô ateu, beleza? Para tu lembrar. Muito bem. A gente precisa da aceleração, mas a gente já tem aceleração. A aceleração é 10.
A gente Sim. precisa da velocidade inicial. E agora tem o ponto aqui, né? A velocidade inicial é qual? Né? A velocidade inicial é zero. Sim. Eu estou vendo tudo começar ali no zero. Né? Independente de onde ele começou, se ele começa o problema aqui, né? Ou se ele começa o problema aqui, ele está começando no zero, certo? Sim. Certo. Pronto. Então eu posso dizer que é V, zero, e agora a aceleração. Bem, como tu podes perceber, né? Tu tens uma aceleração, uma velocidade negativa, então por isso que vai ter que ser menos 10. O problema é que se eu simplesmente jogar os valores aqui não vão bater, né? Esse é o ponto. Exato, por causa das Então, incógnitas. por causa desse início esquisito aqui, não é mesmo? Que ele não Sim. começa exatamente onde deveria. Então, como é que a gente pode arrumar isso, né, cara? Só se a gente corrigir isso de alguma outra forma. Porque não tá batendo, né? A menos que eu diga que quando é zero, é porque ele não tá com uma velocidade. Por exemplo, esse caso aqui, vamos olhar as opções agora, tá? Sim. Isso aqui é o que eu tenho mais próximo de resposta certa. Vamos olhar as opções aqui. A gente pode simplesmente jogar t igual a zero e ver que essa resposta não vale. Sim. Concorda comigo? Porque se tu jogares t igual a zero aqui, tu vai ter 0,1, que não é verdade. No instante t igual a zero, a velocidade é zero, certo? Certo. Se tu jogares aqui, pode ser verdade. Se tu jogares aqui, pode ser verdade. E se tu jogares aqui, com certeza não é verdade. Se tu jogares t igual a zero, tu vai ter uma velocidade 10, positiva ainda Sim. por cima. Nada a ver, né? Então, o que aconteceu aqui? Eu vou ser sincero contigo. Tua professora cometeu um errinho, tá? Ela não devia ter cobrado essa questão. Porque nenhuma das equações, de fato, mostra o que está acontecendo ali, né? Para ser bem preciso, tu tem que dizer o seguinte. Beleza, a resposta é essa, né? Por causa da decrescência da velocidade, mas tu tens que escrever assim: não percebe-se a parte inicial onde o objeto está parado por 0,1 segundos. Tem que escrever isso, ok? Ok. Então, sabe por quê? Porque essa equação aqui, ela descreve única e exclusivamente uma reta. Se tu lembrares lá da matemática, né? Lá em matemática, com certeza tu já viu a função afim, concorda comigo? Sim, 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 sim. Pois Tá é, certo. isso aqui é uma função afim, se tu reparares bem. Né? Esse compara com esse compara com esse. E a função afim, ela descreve só a reta, não descreve um pedaço homogêneo normal assim, né? Concordas comigo? Sim, sim, sim. Alguma dúvida? Não. Então tá, qualquer coisa é só falar, tá? Ok. Podemos continuar nesse ritmo, fazendo as mesmas questões? Sim, sim, sim. Então tá bom, vou continuar daquela folha lá. Pronto. Pode perguntar qualquer coisa, tá? Eu sei que o pessoal aqui não curte muito perguntas assim. Meus alunos aqui de Portugal falam muito com os professores, não gostam de perguntas. Nunca vi isso, professor que não gosta de responder perguntas. Mas vamos lá. Bem, eu quero que tu tente um pouco, tá? Dá uma lida nessa questão e tenta ver qual que é a resposta certa. Caso não esteja aí, né, a resposta certa. Ou tu não te lembres. Né? Quando tiveres uma boa. Como é que vocês chamam? Chutar, sortear, acertar? Tem um nome, algum aluno meu já me falou já. Como assim? Tipo, digamos que tu queira escolher sem saber a resposta. Como é que vocês falam? A gente chama de chute lá no Brasil. Ah, eu falo chutes na mesma, né? Ah, é? Não sei como que falam. Então tá bom. Muito bem. Bem, quando tiveres algum chute aí, então pode me falar, caso tu não saibas. Ok. É a D? Não sei. A B, a resposta B de bola ou D de Não. dado? D de dados. Ah, ok. Pronto. Vamos dar uma olhada nas coisas que são mais imediatas, né? Nós temos um referencial
com sentido de baixo para cima. Sim. Então é o usual da matemática, né? Que a gente define o eixo Y, o eixo vertical, para cima. Muito bem. E a bola foi lançada para cima, né? Uma esfera B é lançada do solo verticalmente para cima. Sim. Então, tu tens uma bola aqui que tens uma velocidade inicial para cima. Pronto. E tens uma gravidade para baixo, né? Uma aceleração da gravidade para baixo. Sim. Muito bem. De tal forma que nesse referencial definido para cima como positivo, por causa disso que tu anotaste aqui, a aceleração é negativa, certo? Certo. Então, se a aceleração é negativa, A e B com certeza estão furadas. Sim. Tu só podes ter como resposta verdadeira o C ou D. Mas tu encheu de risco ali no C e colocou D como resposta verdadeira. Muito bem. Vamos então observar uma próxima análise aqui, né? Se tu pensares, por exemplo, na posição, tu tens que concordar comigo que a bola vai subir até um ponto máximo e depois vai voltar a cair, não é mesmo? Sim. Então, nós estamos a tratar de uma situação com ponto de máximo. Sim. Não com ponto de mínimo, né? É máximo porque, não porque exatamente está indo para cima, mas porque para cima foi definido como o crescimento, né? Para cima é o sentido positivo. Portanto, né, isso dá a entender que a resposta certa tem que ser a D mesmo, porque aqui tu tens um ponto de máximo. Sim. E nesse ponto ela começa a cair. Muito bem, mas será que é isso mesmo? Vamos analisar a velocidade também. Se tu perceberes, a velocidade, vamos dizer assim, máxima num primeiro momento, vai se dar naquele momento que tu joga o objeto para cima. Né? Sim. Se tu não percebe, eu também não consigo perceber isso muito bem, porque a gravidade da Terra é muito intensa. É só tu pensar o que tu prefere. Tu prefere que uma pessoa jogue o celular no teu rosto, assim, de baixo para cima, com o teu rosto bem longe ou bem do ladinho ali do celular? Bem, eu prefiro que esteja longe, porque assim vai doer menos. Né? Sim. Vai doer menos o golpe. Se eu tiver com a cara ali, do nada o cara joga o celular para cima e bate no meu rosto, ou uma bola, né? Pensa num chute. Sim. Um chute de futebol pode ser mais simples de pensar. Então, de fato, né, é mais intenso logo que sai da projeção do pé da pessoa, da mão da pessoa. Porque é maior, né? Uma velocidade maior. Então, tu tens a ideia de que tu vai ter uma velocidade alta, a velocidade ela vai reduzindo até que ela chega num ponto específico onde ela é zero. Certo? Ela vai subir, 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 até que ela chega onde a velocidade é zero. E esse ponto onde a velocidade é zero é onde a altura é máxima. É óbvio, né? Porque se a velocidade não fosse zero aqui, ela subiria mais, concorda comigo? Sim. Sim. Então, são duas coisas que andam juntas, meu amigo. Olha só. A altura máxima que um projétil pode chegar e a velocidade igual a zero. Né? Okay. Quando tu fores estudar cálculo, tu vai perceber o porquê disso também, assim, matematicamente. Mas por hora tá bom. Então a velocidade ela é alta, chega a zero e depois o objeto começa a cair. Sim. E ele cai para baixo, que é o sentido negativo aqui. Negativo, para sim. cima é positivo, para baixo é negativo. Então significa que depois do ponto de máximo, o ponto de altura máxima, é onde tu terás velocidade negativa. Então começa positivo, vai decrescendo até o zero e depois fica negativo. Por isso que faz todo sentido do mundo essa resposta aqui também. Por isso que é D, ok? Ok. Perfeito. Então tem que ser assim. Pode sempre fazer por exclusão quando for possível, né? Por que não, né? Entendeu? Tranquilo essa questão? Sim, sim, sim. Oh, que coisa boa. Muito bem, vamos continuando com intensidade aqui.
Quando eu dou aula, eu sempre gosto que o aluno tente um pouco, tá bom? Então, primeiro me fala aqui sobre essa questão 3, porque você não vira vídeo do YouTube, né? Sim, E a exato. gente não precisa de vídeo do YouTube. Tu pega lá e procura lá física, física, queda livre, tu vai ver questões explicadas por gente muito melhor que eu. Aqui o negócio é participação. Vamos lá, dá uma lida nessa questão e me diz o que tu entendeu, o que tu fez no dia, ok? Quando terminar de ler, me fala. Pois não sei. Não Não me lembro. tens ideia? Não te lembras? Não. Sem problemas. Aqui não tem problema. O problema é na prova. Mas do que se trata essa situação aí? Me diz o que tu interpretou da tua leitura. É das equações, acho eu. Tu Acho não que te lembras como usares a equação, é isso? podemos resolver pelas equações, porque temos o tempo, a Mas o que, velocidade, que o problema está pedindo exatamente? ah, tipo, do que é que o trabalho da força gravítica depende, basicamente. Pois é, ele não está falando para tu fazeres conta agora, certo? Sim, sim, sim. Então tens que ter foco no que o problema está pedindo. Ele está perguntando algo teórico aqui. O trabalho realizado pela força gravítica que atua na esfera, desde a posição em que é lançada até atingir o solo, depende. Muito bem. Trabalho da força. Bem, eu quero fazer uma interpretação semântica dessa palavra, não física, semântica, né? Trabalho. Se tu pegares um livro americano, vai estar escrito work, para entender essa grandeza. Sabe por quê? Porque não é trabalho igual emprego, né? É work mesmo, é funcionar, na verdade. Por Sim, exemplo, se o teu computador para de funcionar, tu fala, my computer doesn't work, ok? sim, Pois é. Então, tem a ver com funcionamento. O trabalho é uma medida de uma força que funcionou. Como assim, professor? Que absurdo é esse? Imagina o seguinte: imagina você usar a sua força do seu corpo para mexer uma garrafa. Tudo bem, tu consegue. Agora tente usar a mesma força que tu usou para mexer essa garrafa para tentar mexer uma parede. Você não vai conseguir, certo? certo. Então note, no primeiro caso, no caso da garrafa, a força funcionou. E no segundo caso, ela não funcionou. Sim, Sendo assim, no primeiro caso teve trabalho e no segundo caso não teve trabalho. É assim que funciona certo. simplesmente, ok? Então esse trabalho tem a ver com work, funcionar. Muito bem. Por isso até que de modo bem geral, né? Bem geral, a equação do trabalho é força vezes deslocamento, né? A força que deslocou algo. Muito bem. Tá bom. Então a gente está falando dos efeitos da força gravitacional, gravítica, né? Vamos. Eu, na verdade, nem li o problema ainda, então eu vou ler. Uma esfera C, inicialmente a uma certa altura do solo, é lançada verticalmente para cima. Ela já estava a uma determinada altura, foi lançada ainda mais para cima, sujeita apenas à ação da força gravítica. Depois que saiu da mão da pessoa, não tem outra força agindo, ok? Ela sobe por causa da velocidade inicial, mas não tem nenhuma força além da gravidade durante todo o processo de subida. Tudo bem? Sim, Então, se te perguntares um dia assim, esse corpo está a subir, quais forças agem sobre ele? Única e exclusivamente para baixo, ok. peso. E a pessoa pode perguntar, mas ele está subindo, não tem que ter alguma coisa empurrando? Não, não tem que ter nada empurrando. Ele sobe simplesmente porque foi lançado com uma velocidade inicial. Ok. Da mesma forma que o que não falta é satélite aí no espaço, né? Sem força Sim, nenhuma empurrando, eles estão se movendo mais rápido que qualquer coisa na Terra. Por exemplo, a sonda Voyager já saiu do espaço interestelar
E não precisa ter nenhum motor, gasolina, nada empurrando, beleza? Então é isso. Muito bem. Então ela foi jogada para cima, permanecendo no ar, permanecendo 3 segundos no ar. Então ela subiu, chegou à altura máxima e caiu depois de 3 segundos todo esse processo aí. A esfera colidiu com o solo com velocidade de 20 metros por segundo. Considere desprezável o efeito das resistências do ar e que a esfera pode ser representada pelo seu centro de massa. Muito bem. Então tá bom, já desenhamos mentalmente, podemos desenhar eventualmente aqui. Vou desenhar rapidinho, tá? É sempre bom desenhar para deixar de ser uma conta e virar algo real. Ok. Não apenas abstrato. Então, pelo que eu entendi, essa pobre bolinha foi lançada de um morro, alguma coisa assim. Então ela foi lançada para cima aqui. Situação inicial. Ok? Ok. E a situação final vai vir agora. Também um desenho rápido. Com ela caindo ali do ladinho daquele negocinho ali. Deve até ter copiado, né? Isso se deu depois de 3 segundos. Ela também cai com uma velocidade aqui de 20. Ela caiu com 20 metros? Colidiu com 20 metros por segundo. Não falou a velocidade que saiu, não. Mas vamos colocar aqui que o T foi igual a 3, né? Depois de T igual a 3 segundos foi isso que aconteceu. Belo exemplo. Agora ele está pedindo aqui o trabalho realizado pela força gravítica. Tu te lembras do trabalho, né? Eu acabei de falar aqui. Força vezes deslocamento. Muito bem. E qual é a única força que eu falei que age sobre a partícula? É a força gravítica. É o peso. Exato, força-peso, justamente. E qual é a equação da força-peso? MGSM de alfa. Oi? Não. Força-peso é só massa vezes gravidade, né? Ok. Quando tu estás na Lua lá, vai numa balança, ela vai medir um peso diferente. Sim. Porque peso é massa vezes gravidade. E como Ok. tem o deslocamento aqui, é a altura que ele subiu e desceu, né? Ok. Alguma dúvida que seja isso? Não, já estou a perceber. Então tá a perceber, beleza. Agora, depois de toda essa explicação, tens como me dizer qual é a resposta certa? Acho que a A não é. Não. Não tens nada de velocidade ali, né? Exato. Acho que a que eu selecionei também não é. Tu selecionou a C? Sim. Acho que é a B. Tu achas que é B? É B, é B. É B. Bem, tu tens que ver o seguinte, né? A força vai agir durante todo o movimento, Sim. né? Tanto na subida quanto na descida. Na subida ela atrapalha a subida, né? Vamos dizer assim, e depois Sim. ela ajuda na descida até chegar ao chão quando ela para, né? Muito bem. Uhum. Sim. Então, tu não pode dizer que é apenas a altura máxima, né? Porque tem o processo de subir e tem o processo de descer. Sim. Então eu diria que a resposta é a C também. Pois, Depende da distância percorrida pela esfera até atingir o solo, exatamente. ok. É o percurso todo, sim. Isso. Ok. De modo geral é isso. Tá Tá bom? bom. Então Uhum. tá bom. Claro que o que acontece, né? Durante o processo, tu vai ter uma parte onde o trabalho é positivo, que é E a outra quando parte que é tanto a negativa. força e o deslocamento estão no mesmo sentido, e vai ter uma parte que é negativa quando a força está para um lado e o deslocamento está para o outro, né? No Sim. caso aqui, o trabalho da força-peso, ele vai ser negativo quando a partícula estiver subindo. Olha só que curioso, hein? Porque a força está agindo no sentido contrário do deslocamento. Sim. Ok? Ok. Muito bem. Pronto, vamos para a próxima.
Então eu tento explicar assim de uma forma que pareça lógica a situação. Espero que tu estejas a entender aí. Sim, sim, sim. Então tá bom, qualquer coisa é só perguntar. Vamos para 3.2 agora. Pensar aqui, não vou entregar de mão beijada essa. A partir das equações de movimento, né? A gente costuma chamar, né, como eu falei para você, o V de vovô ateu, né? Uhum. E o Y de T a gente chama de sorvetão. Ok. Y de T é o sorvetão, claro, não vou usar Y, vou usar S, né? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Tá feia a minha letra, mas é sorvetão, parece sorvetão. Assim, algum brasileiro maluco acha isso, pelo menos. Muito bem. Ele quer saber a posição inicial da esfera, admitindo que o eixo AY do referencial tem origem no solo e sentido positivo de baixo para cima. Para cima é o positivo, ok? Ok. As informações aqui, bem, tu tens que utilizar essa equação, né? E as informações que ele deu estão aqui só nesse desenho, né? A gente pode chamar. Pera, o que ele falou aqui? Admita que o eixo na origem tem origem no solo. Muito bem. Então, de modo geral, tá? Ele volta pro solo. Então aqui é o zero, ok? Ok. Aqui ele tem uma altura inicial, então, que eu posso chamar até de S0. Beleza? Uhum. E isso que ele quer saber. Ele quer saber justamente esse S0 aqui. Qual que é essa distância original aqui. Claro que tu tens que utilizar a questão da velocidade de 20, né? Porque Exato, é por porque causa dessa velocidade inicial de 20 que ele sobe e desce em 3 segundos, tá bom? sim, ok. Então tá bom. Pensa um pouco, eu vou te dizer uma coisa. Existe simetria. O tempo que ele demora para subir de uma posição é o mesmo Uhum. tempo que ele demora para voltar para essa posição, ok? Ok. Isso é uma super dica que eu tô te dando aqui. Então, boa sorte aí. Vou deixar tu fazer por uns 5 minutos, beleza? Ok, tá bem.
Eu cheguei agora a um ponto da conta que tenho duas incógnitas, então não sei o que é de fazer. Tu estás a utilizar só uma equação por enquanto? Não, eu utilizei as duas. Hum. Então Eu tá, tem como fui. tu me mandares uma foto aí do que tu fizeste? Só que acho que a velocidade inicial me deu mal, porque a velocidade inicial deu-me negativa, portanto acho que me deu mal. É, eu acho que tu escolheu errado o sentido, então. Pois, acho que foi isso, acho que é por causa dos sinais, porque eu confundo nas equações, eu confundo os sinais. É, Mas tu tens eu. que se lembrar que ele está dizendo ali que é de baixo para cima o positivo. Então, Pois, velocidade foi por inicial é causa, positiva, mas a pois, gravidade é negativa. foi por causa dos sinais, mas eu enviei o que eu fiz. Mas acho que deve ter sido por causa dos sinais, sim. Pronto, vamos dar uma olhadinha. Pô, gostei do jeito que tu faz as contas, hein? Assim mesmo, tem que usar bastante folha. Tá, tem uma parte realmente esquisita aqui, vamos dar uma olhada. Tu usou gravidade positiva, tá esquisito. Tu disse que menos V0. Por que menos V0? Ah, tá. Porque tu falou Sim, zero. porque eu faço isso para não me enganar nos sinais. Pronto, passo Tá, para um por que lado. que. Mas eu não entendi por que que vezes 6 ali. Não entendi o vezes 6. Era por causa do tempo de ser. Porque no total. ah, calma. Pois, já percebi. Então não é 6 é 3. Ok. É 3. Sim. Então a velocidade inicial é 10. Pronto, deve ser isso. É 10, pô. Não sei, hein, cara. Faz a conta aí e me prova que é 10. Eu não tô vendo esse 10 aí. Mas faz sentido que seja, sim, menor que 20. Isso sim. Tem que ser menor Pois que é, 20. é porque eu acho que ali na equação da velocidade, logo no início, hum, fica V0 menos AT ou mais AT. Menos AT, né? Porque a gravidade é negativa. Pois é isso. Então, hum, pois, então já me está a dar. Então, ia ser. Agora está-me a dar 50. Não faz sentido. Tá. Bem, eu vou pensar nessa parte aqui, tá? Mas eu vou pensar só na parte da equação da velocidade mesmo. Eu não sei qual é a velocidade inicial. Eu só sei que tem alguma. Bem, como é que eu posso pensar nisso, né? Bem, eu posso usar alguma coisa referente à velocidade final. Então, menos 20, porque é para baixo, certo? Porque quando ele atinge, ele está atingindo com uma velocidade para baixo, concorda comigo? Sim. Ah, Então foi aí. Pois. então a velocidade para o sentido negativo, o positivo está para cima. Sim. Então é menos 20. Igual a V0 menos 10 vezes 3, né? Ele ficou 3 segundos no ar. Então essa velocidade aí tem que ser positiva, né? Sim. Esse V0 aí tem que ser positivo porque ele foi lançado para cima, que é o sentido positivo. Então vai ficar 30. Não é que tu acertou? A V0 é 10, isso mesmo. 10 positivo. Pois, porque eu troquei os sinais. Cuidado com essa questão do referencial, hein? Para cima é o positivo. Sim. Então por isso que a gravidade é negativa, por isso que a velocidade com que ele atinge o solo é negativa. E 3 é o tempo de todo esse processo. Tá bom? Ok. E faz todo sentido do mundo a velocidade inicial ser positiva, porque ele foi lançado para cima, e faz todo sentido do mundo ela em módulo ser menor que a velocidade com que ele atinge o solo. Por quê? Ok. Porque ele é lançado com a velocidade, ele volta, e quando ele está na altura aqui da situação inicial, ele volta com a mesma velocidade. Ok? Ok. Isso é simetria. Eu falei para você, né? Até por isso desenhei esse negócio laranja aqui. Ele sai com uma velocidade e quando ele chega nessa altura de novo, ele tá com a mesma velocidade.
Sim. Mas ele continua aumentando em módulo sua velocidade até atingir o chão. Por isso que ela tem que ser maior lá embaixo. Faz todo sentido na prática, né? Quando a gente para pensar. Sim. Ok. Certo, agora tu pode usar essa informação para encontrar a posição inicial, que é o que ele pede. Eles dão-nos a altura que atingiu, não? Não precisa. Não precisa da altura. Ah, fica 10 vezes 3 menos 1 vezes 10 vezes 3 ao quadrado. Só tem que saber escrever direito esse S0, né? Sim. Tu tem que pensar assim, olha só. Ele foi. Bem, tu sabes que a posição final é zero, né? Esse é o ponto. Pois é isso, é isso. A Então, posição final desse objeto é zero, então isso já vai te ajudar a ter uma incógnita só. a posição inicial é 15 metros? Não sei. Me Eu manda a acho, conta aí, eu digo se tá certo ou não. eu acho que me deu isso. Manda uma fotinho aí. Já enviei. Pronto, vamos ver. Deixa eu pôr isso aqui. Só um segundo, só um segundo. Aí, a equação. Daí tu substitui a posição final por zero. Passou o y0 para o outro lado. Ficou negativo. A velocidade era 10 positiva, isso mesmo, vezes 3. Menos ali, porque a gravidade é negativa, 3 ao quadrado. Demorou 3 segundos para ele chegar na posição zero. Daí tu fizeste a multiplicação aqui. Menos 15. É isso aí, cara. Olha só, é isso mesmo. Posição inicial, 15 metros acima do solo. Muito bem. Tranquilo, né? Sim. Agora que eu mostrei como é que faz, tá tranquilo. Antes não tava, né? Pô, aí é ruim. Caramba. Vamos ver a próxima. Você mandou folha pra caramba, velho. 59 arquivos, eu nunca recebi tanto arquivo assim no WhatsApp. Vamos para a questão do grupo 2 agora, pode ser? Ok. Acho que acabou tudo dessa primeira prova, tá? Pelo que eu tô vendo. Pois agora aí já é a parte laboratorial. Vamos ver, né? Se eu consigo ajudar, apesar de não estar com o experimento aqui em mãos. A figura 2 apresenta uma montagem laboratorial para o estudo. O carrinho C é posto em movimento por ação do corpo P suspenso de um fio. Tá. Então aquele pezinho vai caindo. Qual também está ligado ao carrinho C. Quando o corpo P é largado, o carrinho C entra em movimento e continua em movimento, mesmo após o corpo P atingir o solo. Com uma balança digital, determinou-se a massa do carrinho C, tendo obtido 481,2 gramas. O carrinho C iniciou o movimento quando estava a 50 centímetros do sensor. Tá. Considere que o fio é inextensível e de massa desprezável.
Vamos ver agora o resto da coisa toda. Figura 3 mostra o gráfico em função. Figura 3 mostra o gráfico sobre a velocidade Vx do carrinho em função do tempo t obtido com o sensor de movimento. Então a gente está tendo aqui uma reta, né? Na prática, certo? Sim. Apesar do ponto meio bugado aqui no começo, né? Uma reta. Sem tirar nem pôr. O começo é sempre meio assim mesmo. Vamos fazer assim para pegar o T0 igual a 0 aqui, senão fica meio ruim as contas. Dá para dizer que essa reta representa todo o sistema, né? Sim. Tá bom, vamos ver a pergunta aqui, que até agora tá enrolando na pergunta. A medida de massa do carrinho C. Vamos ver. A medida de massa do carrinho C na unidade SI, tendo certeza da leitura. Tá falando aqui de erro, né? Erro experimental, caramba. E aí, tu disse que a resposta certa é a A. Eu acho que sim. Tu acha que sim? Por que tu não acha? Por que tu excluiu tão facilmente ali a B e a D? Porque, porque nos aparelhos digitais o erro é de 0,1 e o 0,05 é nos aparelhos analógicos. Sério? Pô, essa aí eu não sabia. Normalmente eu jogava 0,05 como erro mesmo. Mas obrigado aí por ter me ensinado essa. Agora, tem uma coisa curiosa ocorrendo aqui. Tu acabou de me falar que o erro é 0,01, certo? Sim. Mas na questão A é 0,01 vezes 10 dá menos 3. Sim, porque temos que passar para a unidade SI, para quilos. E a massa, o 481,2 é em gramas. É verdade. Para passar para de quilogramas para gramas, tem que multiplicar por 10 na menos 3. Mas por que então que a resposta não é a C? Agora se perguntares porque é que é A e não é C, não sei. Porque está ali. Sei, porque está ali a medida da massa do carrinho C na unidade SI. Pronto. Agora sim. Boa, boa, boa. Isso mesmo. Então é isso, tá? Juntou as paradas digitais que tu falou aí com a questão da unidade de massa na SI, se é quilograma, exatamente. Tranquilo. Tá, todo esse negócio aí pra nada por enquanto. Vamos dar uma olhadinha na próxima perguntinha. A força responsável pelo movimento do carrinho no sistema, vamos ver aqui, no sistema carrinho C mais corpo P. Força responsável pelo movimento do sistema carrinho C mais corpo P. Rapaz, você gosta de rabiscar a prova, hein? Teu professor deve achar que é um rascunho a tua prova. Olha só. Tá, qual que é a resposta que tu acha que será certa aqui? Eu acho que a D está certa. Tu achas que é a D, o corpo P exerce na Terra? A força responsável pelo movimento do sistema carrinho C mais corpo P é a força aqui. O corpo P exerce na Terra. Não. É a Terra exerce no corpo P, né? Resposta B de bola. Quer dizer, porque o carrinho vai se mover porque está a ser puxado pelo P. Pronto. Mas Certo. o P exerce a força gravítica para o centro da Terra. Tá, o Tipo, P o de vetor. fato empurra a Terra. Mas não é porque o P empurra a Terra que o carrinho C está se movendo. O carrinho C está se movendo, é uma questão de lógica aqui. Então, o carrinho C está se movendo porque a Terra está puxando o corpo P. É isso. De fato, lá no centro da Terra tem uma força causada pelo corpo P. Isso é verdade. Mas não é por causa dessa força que o carrinho C está se movendo. Ele está se movendo porque a Terra está puxando o corpo P. Ok? Muito bem. Veja que tem que pensar na lógica da coisa, né? É a mesma coisa que tu dizer que agora eu estou empurrando minha garrafa aqui. Né? Sim, ela está se movendo porque ela está me empurrando por ação e reação? Não, ela está se movendo porque eu estou empurrando ela, certo?
Sim. A ideia é essa. Então por isso que a resposta é D de dado, tá? Ok. Desculpa, a B de bola, B de bola. Sim, é B. A Terra exerce no corpo P. Porque senão, né, nada a ver, né? Não faz sentido a outra ali. Apesar de ser verdade que ela exerce uma força na Terra, não é por causa dela que o corpo P se move. Certo? Agora vamos para a próxima aqui, aproveitar estes últimos minutos de aula, vamos finalizar. Meu, não acredito que todo aquele gráfico lá... Ah, não, o 3 ainda faz parte daquele gráfico. Nossa, contarado. A intensidade da força de tensão T exercida no carrinho C enquanto o corpo P está em movimento é... Isso foi uma complicação. Mas eu acho que é A. Tu achas que é A? Como é que tu fez a conta? Tu te lembras? Eu lembro-me, pronto, que só podia ser A ou a C porque tinha que estar na unidade SI, 2 kg. E depois é a A porque é por causa do gráfico, por causa dos valores que estão no gráfico. Não... Todas as questões estão no SI, isso não é uma forma de excluir, tá? Agora sim, de fato, o gráfico traz aceleração e com Sim, aceleração... mas ali naquela parte quando eu disse o SI é porque há duas opções com 481,2 e isso está em gramas. Então tinha que selecionar o que já tivesse passado para quilos. Pronto. Certo. Bem, o que acontece aqui é que o peso e o bloco se movem com a mesma aceleração. A coisa é essa. Então tu pode pensar separadamente ou pode pensar no conjunto todo, né? Por exemplo, se tu pensares no peso, tu pode dizer que peso menos tração é igual a massa desse pezinho vezes a aceleração. Enquanto para o nosso carrinho ali, né? A tração, que é a única força aqui, desconsiderando atrito, né? É a massa do carrinho vezes a aceleração. Então tu podes substituir isso ali, né? Tu vai ficar com uma equação só para aceleração, né? Vai ficar meio apertado aqui, mas vamos lá. Menos MC. Nossa, tá ficando feio aqui. MCA igual a MA. A gente quer essa aceleração, certo? Então vai ficar massa do peso menos massa do carrinho vezes aceleração igual a massa do peso vezes aceleração. Como a gente quer essa aceleração, pode ficar aceleração igual a... aqui é a massa do peso vezes gravidade, né? Pode esquecer da gravidade. MP vezes a gravidade dividido por MP Mas mais MC. Diga. ali, naquela parte, é a aceleração, pronto. Mas é ver o problema está a pedir a tração, eu sei. Sim, mas podemos ver logo o ΔV e o ΔT pelo gráfico. Mas é que eu não estou a procurar aqui a aceleração na prática. Eu estou a procurar uma outra informação aqui, porque ele não falou qual que é o peso. Ele falou só qual que é a massa do carrinho. Sim. Então eu preciso do peso para encontrar, entendeu? Então aqui a gente encontra a massa do peso e tendo a massa do peso a gente vem aqui na tração e eventualmente acha o valor dela. A ideia é essa, tá bom? Ok. Então sim, é uma conta que demanda um pouco mais de pensamento aqui. Mas de fato, né, como tu tens, agora que tu me falou para pensar aqui de uma outra forma mais rápida, realmente funciona. Massa do carrinho nós temos, né, que tá aqui. Sim. E a aceleração dá para tirar do gráfico, verdade, dá para fazer mais rápido mesmo. Mas para as próximas tu vai precisar disso aqui, tá bom? Ok, tá bem. Para poder encontrar a massa do peso. Bem, é isso, cara. Pô, espero ter ajudado aí, já passou a nossa horinha. Okay. As questões são bem interessantes mesmo, né? Algumas são um pouco confusas, mas você é um cara esperto aí, tenho certeza que você vai pegar bem. Precisando é só me chamar, beleza? Tá bem. Ok, obrigado. Tá bom. Eu que agradeço, muito obrigado. Depois, se tu puderes me avaliar lá no SuperProf, eu agradeço bastante, tá? Tá bem, tá bem. Logo que tiveres o vídeo pronto aqui, eu já te mando o link, beleza? Tá bem, tá bem. Obrigado. Tá bom. Tchau, valeu!